Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Na pauta de hoje, um assunto que tem tirado o sono de muitos administradores de instituições de ensino superior no Brasil: assistência estudantil. Especialmente na UFO desde 2012, quando houve a adesão ao Sistema de Seleção Unificada, a situação é preocupante. Os recursos financeiros destinados a esta finalidade, apesar de aumentados, não são suficientes. Para entender a melhor forma de resolver este problema, eu converso com Leonardo Barbosa e Silva, diretor de Assuntos Estudantis da UFO. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Professor, explica pra gente essa questão do arroxo financeiro. Em que pé está isso? Bom, Frineia, nós temos um problema financeiro hoje resultado de um descompasso entre o ritmo de crescimento dos recursos e o ritmo de crescimento da demanda. Não seria correto nós afirmarmos que o governo tem cortado os recursos da assistência estudantil. No ano de 2013, nós trabalhamos com recursos na casa de 12, 13 milhões de reais para o ano. No ano de 2014, chegamos a 15 milhões de orçamento. Então tivemos um avanço aí em torno de 20%. No entanto, a nossa demanda, em razão do SISU, em razão das cotas, ela cresceu muito mais do que isso. 20% de crescimento de orçamento não acompanha os 70% de crescimento da demanda. Então só aí a gente tem um déficit de 50% de diferença do que a verba cresceu e do que a demanda cresceu. Sim, nos ritmos de crescimento há essa enorme disparidade. E isso produz para a gente uma situação de desconforto. Por quê? Porque a assistência estudantil é uma política que tem o objetivo de garantir a permanência do estudante na universidade, sobretudo a permanência. Estudantes, eles vêm para as universidades federais trazendo de casa a desigualdade social que existe em toda a sociedade. A universidade é pública, a universidade é gratuita, mas a permanência desse estudante se faz a partir de um conjunto de gastos com moradia, alimentação, transporte, xerox, instrumentais. Alguns cursos exigem instrumentais, estudantes precisam de acesso a esporte, acesso a lazer, a cultura. Então, a assistência estudantil tem esse escopo, tem esse objetivo, que é a permanência com qualidade, né? Com qualidade de vida. O objetivo é que ele não tenha queda no desempenho, que ele não tenha reprovações, então que ele produza retenção. Falta de recursos para adquirir o livro, o computador, né? Alimentação. E que ele não tranque o seu curso, abandone o seu curso. É uma forma de evitar a evasão. O objetivo fundamental é garantir a permanência, então evitar a retenção e a evasão. Só que com o crescimento da demanda, por conta das cotas, o que nós temos é uma modificação radical no perfil dos discentes da UFO. Então, em vários cursos, que eram ditos cursos mais elitistas, com uma relação candidato-vaga no vestibular muito elevada. Aí seria odonto, medicina, engenharias, né? Relações internacionais. Esses cursos, eles hoje conseguem perceber uma mudança muito grande nos ingressantes. E alunos de escolas públicas, alunos de escolas públicas, negros, indígenas e estudantes que têm renda per capita até um salário mínimo e meio, que é o foco da nossa política. Eles já entram como perfil preferencial da nossa política. Sim. Esse público, ao chegar, ele encontra um restaurante universitário que ainda tem uma estrutura pequena, estudo de 96, os projetos já foram feitos, mas também encontra uma estrutura de assistência estudantil com recursos muito escassos. O que quer dizer que nós temos uma demanda crescente, essas pessoas vêm de outros estados, as pessoas precisam de moradia estudantil ou da Bolsa Moradia, e o número de bolsas que nós podemos disponibilizar não tem acompanhado essa demanda. Esse ritmo de crescimento. E quando é que percebeu que esses 15 milhões que chegaram para 2014 não vai dar para a gente vencer o ano letivo? Isso foi percebido quando e o que foi feito a partir de então? A percepção disso foi feita em janeiro de 2013. Então, essa gestão tomou posse em 20 de dezembro de 2012. Em janeiro de 2013, quando nós tivemos conhecimento do orçamento e planejamos o gasto durante todo o ano, percebemos o descompasso. Comunicamos a gestão, a administração superior, e começamos a fazer gestão junto ao MEC e junto ao Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis. E percebemos que, tanto aqui quanto fora, o problema se repetia. Então, várias universidades passam pela mesma situação. Então, é bom, por um lado, porque ganha força, né? Sim. Vão ser várias instituições brigando e buscando um objetivo comum. E fizemos uma luta razoável no ano passado.
trabalhamos com um déficit de 3 milhões de reais e esse déficit ele foi suplantado com recursos da própria universidade, saídos da extensão, saídos de outros contratos. No ano de 2014, o problema do déficit continuou. Então, fizemos visitas ao MEC. Eu, pessoalmente, junto com o professor Elmiro, fomos várias vezes ao MEC, apresentamos a nossa demanda e o FONAPRACE pelo menos se reuniu 3 vezes esse ano com o mesmo ministério. E não conseguíamos avançar nenhum centímetro. Então é um diálogo duro, difícil? Foi um diálogo muito duro, o MEC sempre dizendo para a gente que os recursos, eles não só eram finitos, como eles eram distribuídos a partir de uma matriz. E como o recurso é matricial, não era possível negociarmos suplementações. Então fizemos uma grande articulação com várias entidades e dissemos ao MEC, se não houver liberação de recurso, nós vamos mostrar para toda a comunidade universitária e a comunidade extra-universidade, a comunidade externa, que a situação ela é insustentável, que nós teremos evasão, que nós teremos ocupações de reitoria e a responsabilidade é do MEC, porque o MEC implementou uma política acertada. Então, nós aplaudimos a política de cotas. É recente, é de 2010, né? Um grande avanço, uma luta antiga. Né? Nós não abrimos mão da defesa das cotas, nós não abrimos mão da defesa do SISU. São 2 programas fundamentais para democratizar a universidade. Só que democratizamos o acesso, precisamos democratizar a permanência. Sim. Esse é o grande desafio hoje. Porque se não tem recurso, se o aluno depende disso, vai acontecer a evasão e é exatamente para isso que criou-se a política de assistência estudantil. Sim, e aí nós vamos viver um drama social, porque quando falamos em números... Social, político, né, dramático. O drama social ele é importante porque tem alguns estudantes, nós tratamos de números e às vezes interpretamos o número por si só, mas esses números são pessoas, algumas dessas pessoas elas vivem como a única esperança da família, de mobilidade social. Então, vem de gente que nunca estudou e que agora está tendo uma oportunidade, ele traz uma responsabilidade, uma expectativa muito grande. São famílias que cotizam a vinda dessas pessoas de estados longínquos. E que tem gente que vem do Acre, do Rio Grande do Sul, quer dizer, trabalhamos até com extremos, né, professor? Sem a menor condição de ficarem aqui. Se não for assistência estudantil, essas pessoas passam necessidade. Eu vou tomar a liberdade de relatar um fato, uma tia me ligou dizendo, professor, estou enviando um estudante, é meu sobrinho, cotizamos a passagem e gostaria que você disponibilizasse uma garagem para ele passar meses aí na universidade. Eu preciso que ele durma numa garagem. É um fato, é um caso extremo, isso é agressivo, né, para que nós possamos... Fere até as questões de direitos humanos, né, então, professor? Nós não podemos deixar essa pessoa sem o suporte. Mas, ao mesmo tempo, é fato, acontece aqui, no nosso nariz, né? E nós não vamos abrir mão dessa nossa obrigação de democratizar a universidade. Queremos que essas pessoas continuem vindo para cá e vamos dar o suporte para elas. Nem que nós tenhamos que colocar a escola de samba na avenida, fazer o barulho, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Sim, a gente fala dessa luta daqui a pouquinho. Sim. UFO no Plural vai para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes.